you bitch! Your mission, should you choose to accept. I'm going to count to 3. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele quer mais Nana Gouveia no universo Marvel, Rafael Salles. Fala galera, beleza? Eu não quero dar material pro choque de cultura não, mas Pantera Negra é Star Wars na África. Olha só, muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Não deixe de seguir também nosso site no Facebook, no YouTube e no Instagram, Ratos de Cinema. Além disso, você também pode enviar uma mensagem pra gente no nosso Twitter, no @ratos_cast, nos nossos 2 e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com, e também no Facebook, no YouTube, no Instagram, muita gente faz isso, até também pelo nosso site, no ratosdecinema.com. Você pode deixar mensagem pra gente, não deixe de fazer isso, queremos saber a sua opinião. E o nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox para você ouvir no seu celular, no seu tablet, no seu computador, laptop, enfim, onde você quiser. Estamos em todos os lugares. Nosso cast tem a colaboração de pcoelhotraduções.com, legendas para o seu filme, para sua palestra, para o seu vídeo, versões, texto, principalmente tradução simultânea. Trabalho muito legal, que você que tem um vídeo aí, você precisa alcançar mais gente do que o público que fala português, ou o contrário, você precisa de ajuda para traduzir um texto ou um vídeo que está em inglês e aí você precisa em português. Então você já sabe, precisou de uma versão, de uma tradução, pcoelhotraduções, tudo junto.com, sem BR. Fala que foi a galera aqui do Ratoscast que indicou e você vai ter um trabalho maravilhoso para poder divulgar aí. Nosso tema de hoje será o filme Pantera Negra, de Ryan Coogler, no original Black Panther, com Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, indicado ao Oscar, Letitia Wright, Sterling K. Brown, Martin Freeman, Andy Serkis, Forest Whitaker, também vencedor do Oscar. E por último, Angela Bassett. Rafaelo, Angela Bassett, pra mim foi um prazer ver Angela Bassett nesse filme, de cabelo branco, porque me lembrou dos tempos que eu achava que ela seria a perfeita Tempestade no filme dos X-Men. E aliás, rapaz, eu acho que vale a pena a gente falar aqui que em Wakanda rola um negócio meio, né, de homem mais velho casando com criança, né? Porque ela tá lindíssima, né? Uma mulher linda. Sempre foi. Aí se você for ver, né, o naipe do pai do T'Challa, ele deve ter seus 70 anos ali, ela não parece ter mais de 50, não, cara. Angela Bassett tá inteiraça. Inteiraça. Então quando eu olhei, eu falei, puta, cara. Ó, e outra, excelente atriz. E volto a falar, hein, no meu elenco dos sonhos, ela era a Tempestade perfeita. Você olha pra cara dela, é a Tempestade que eu sempre imaginei. Desculpe Halle Berry, mas enfim, Angela Bassett pra mim é imbatível. Sim, não, sem dúvida. Eu na verdade, até você falar agora, eu nunca tinha me ligado nela como Tempestade, mas não tem como desencaixar. Pois é, passou o tempo, infelizmente, mas... E só um parêntese, passou, fala. Agora eu conferi que são 59 anos. Aí, ó. Caralho. Tá espetáculo. Na trama oficial, T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, ascende ao trono, mas seu reino é desafiado por um vingativo estrangeiro, vítima de um erro do passado de seu antigo rei, pai de T'Challa. O filme faturou 420 milhões de dólares no mundo inteiro em uma única semana. 235 milhões só nos Estados Unidos. Rafaelo, que números, hein, cara? Que números pra um filme em uma semana. Não, tá absurdo. Eles estão comendo recorde atrás de recorde aí. É excelente, né, pro gênero de filmes de super-heróis, pra galera que tá se sentindo representada, né, pra comunidade negra e tal, que tá vendo essa representação de um herói negro, mas sem ser um herói do gueto, como o Luke Cage, entendeu? Assim, é um cara que é o rei da nação mais rica e avançada tecnologicamente do mundo. Então isso é muito legal, né? Essa recepção toda e com justiça, porque é um ótimo filme. A gente vai falar aqui, né, com detalhe, tem seus problemas, obviamente. Ainda bem que ele não é panfletário, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre essa questão de
né, da representatividade e tal. Isso é muito legal, muito bonito, mas ainda bem que não é um filme panfletário, é um filme que simplesmente ele simplesmente se passa dentro de uma nação africana, com toda a sua pomposidade, todo o glamour, né, que se a gente pode dizer assim, e a beleza da cultura africana. É um filme que tá fechadinho, deu tudo certo, e eu fico feliz de ver esses números aí pra um filme tão representativo. Com certeza. Ultrapassaram o que eles estavam esperando, né? Eles estavam pensando em torno de 300 e alguma coisa, 320 milhões. Chegou a 420 milhões em uma semana no mundo inteiro, então acho que não tem mais dúvida se existia algum pé atrás com um super-herói que não era tão famoso, né? Não era tão conhecido. Tá aí a resposta dada. Pra quem não conhece a dinâmica do RatosCast, a nossa conversa vai ter duas partes. Primeira parte sem spoilers e depois a gente vai entrar a fundo na trama e aí, se você não viu o filme, você pausa e depois você volta pra terminar o cast. Voltando um pouco, o personagem foi apresentado no filme da Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, é um filme de 2016. Passaram-se aí 2 anos, a gente já pôde ver e rever Guerra Civil. E lá naquele filme, ele tem uma história até fechadinha, mas ele é mero coadjuvante, ele tá ali pra entrar, ter um embate. Eu até acho que ele é bem explorado, mas é um coadjuvante num filme. Eu queria saber, Rafa, o que você achou da participação dele, da introdução do personagem, que como eu falei, não era tão conhecido, talvez sim de quem conhecia os quadrinhos, mas não do público em geral. O que você achou da introdução dele no Guerra Civil? E que expectativa você tinha pra esse filme solo desse super-herói? Olha, se não fosse pelo Homem-Aranha, dadas as circunstâncias, né, da aparição do Homem-Aranha num filme da Marvel, né, do MCU, o Pantera Negra teria sido a cereja do bolo do Guerra Civil. Uhum. Porque ele é um personagem, né, carismático, que apareceu chutando bundas, e todo mundo pirou com a cena do helicóptero descarregando a ponto .50 nele, ele só virando e olhando, né, arranhar o escudo do Capitão. Pois é, e os movimentos, tudo, excelente. Então ele só foi ofuscado ali pelo Homem-Aranha. Então, por uma estreia assim, a expectativa por um filme solo dele era grande. A gente não, depois do que a Marvel fez com Guardiões da Galáxia, a gente não tem o que duvidar sobre o que a Marvel pode fazer no cinema com personagens desconhecidos. Aquela não cola aquele negócio, mas não é um personagem muito conhecido. Cara, nada era mais obscuro na Marvel que o Guardiões da Galáxia. Sim. Pra quem curte quadrinhos, você fatalmente já passou por alguma coisa, alguma história que envolvia o Pantera quando você lia alguma coisa do Quarteto Fantástico, principalmente, e tal. Então sempre foi um personagem que deu suas caras, óbvio, sem nenhum protagonismo imenso, mas era um personagem que a galera já conhecia. E o legal era como que isso ia ser explorado, né? Uma nação africana extremamente desenvolvida tecnologicamente. O pessoal tava esperando, assim, uma mistura de Batman com Homem de Ferro, negro, de uma nação desconhecida. Essa expectativa do que seria a Marvel ia fazer com esse personagem no filme solo era realmente muito grande. Você sabe que eu gostei bastante do personagem, eu achei interessante porque no Guerra Civil, você apresentou vários personagens novos, inclusive o Martin Freeman, que tá nesse filme de volta. Você tem que fechar algumas ideias, você teve que trazer de volta diversos personagens que a gente já conhecia, e esses novos, né, o Homem-Aranha, que é conhecido, mas não nesse universo, e aí era uma reapresentação, e aí você traz esse, aí sim você tem que trazer uma origem, né, você tem que explicar algumas coisas, e eu acho que foi muito bem feito isso, principalmente pelo fato dele ser um herói sério. Ele é completamente sério, assim. Você tem o Homem-Aranha mais brincalhão, mais divertido, e a gente já falou em alguns outros casts o fato de que parece que alguns personagens estão cada vez mais a cara do Tony Stark, né? Vide o último filme do Thor, que, né, agora você tirou toda a seriedade do personagem e ele agora é um stand-up comedian, já tá claro isso. Agora, esse não. Aqui você tem, até nesse filme eu acho que, isso não é spoiler, mas até os momentos de comédia não é muito do lado do Pantera, né? Ele pode estar no meio, mas eu acho que não parte muito dele. Então, eu gosto do fato dele ser um cara novo, mas é um herói sério, é um herói com um passado mais doloroso, assim.
E eu gostei da comparação do Batman, até pela questão do pai ter morrido e tal. Mas não é que o filme seja pesado, não precisa. Mas Não. é isso que eu esperava. Eu esperava um filme mais sério, né? Eu acho que depois do Thor, eu acho que não precisa abusar tanto de tanta piada em todos os filmes. Mas você falou dessa questão toda do marketing na sua introdução, e eu acho que isso é uma coisa interessante da gente tocar um pouco, porque era uma coisa que vinha sendo muito debatida em entrevistas, principalmente. O diretor Ryan Coogler, antes de apresentar o filme, ele falou bastante sobre isso, que seria o primeiro herói negro da Marvel, e na verdade não é o primeiro herói negro da Marvel no cinema, né? Nós temos o Blade antes disso. Ele seria, acho que o personagem a trazer esse tema novamente em voga, e é um tema que a gente vem debatendo no Oscar, a gente vem debatendo todos os dias na nossa sociedade, na sociedade americana, enfim. Como é que você acha que o marketing da Marvel trabalhou essa questão? Você acha que isso foi uma questão que a Marvel assumiu mesmo, e você viu isso nas entrevistas e no material de divulgação? Ou você acha que isso estava mais pro lado do público, da galera das redes sociais, enfim? Como é que você viu essa questão toda, já que a gente tá falando de expectativas do filme? Como é que isso trabalhou na tua cabeça, Rafael, fã do personagem? Olha, da parte da Marvel e todo o marketing do filme, o próprio elenco, o diretor, eu acho que foi tudo muito natural, cara. Você estava apresentando um filme, né, que se passa, né, na África, em uma nação africana, que independentemente dela ser extremamente desenvolvida tecnologicamente, ela tem as raízes, então você tem os figurinos incríveis. Então aquilo ali é muito da raiz africana. Então os posters, você tinha esses padrões, né, de vestimenta, você tinha as cores, isso é muito legal. O problema é que, hoje em dia, a internet transforma qualquer coisa em uma luta social. Sim. E tal. Então eu acho que o hype fez disso né, aquele negócio que a gente tava falando, quase que panfletário. Mas o filme não se preocupou em fazer isso, nem no marketing, nem no filme em si. Eu vi isso muito tranquilamente, os atores dando entrevistas, super, sabe, desprovidos de qualquer necessidade de transformar isso numa luta. Tem a sua importância, né? Eu tava até vendo um texto de um negro, né, falando que era refutado esse argumento de que, o primeiro herói negro. Aí as pessoas falavam logo, mas pô, teve o Blade, tem o Luke Cage e tal. Aí o texto negro falando, não, mas pera aí, cara, olha só. O Luke Cage é um cara do gueto. O Blade é um cara completamente renegado, um cara que vive no escuro. Então, qualquer outro que você for citar, provavelmente vai ter uma história semelhante. Mas o Pantera Negra, ele é o rei de uma nação. E não é uma nação africana, não é um povinho lá que vive em oca. É um povo extremamente desenvolvido. É a nação mais rica e mais desenvolvida da Terra. Então, essa posição de destaque lá é que é legal. Então, é diferente, né? É diferente. Então, você vê fotos aí das pessoas, né, dos negros indo ver o filme, né, com roupas típicas, né, das raízes africanas, né, com aqueles padrões, aqueles mantos. Isso é muito legal. Assim, a gente como branco, a gente não tem, óbvio, como opinar necessariamente sobre isso, mas é muito bonito você ver a galera aproveitando isso, vestindo as cores com orgulho, mas sem transformar isso numa luta social. Você vai botar uma camisa do Homem-Aranha pra ver o filme do Homem-Aranha? O cara botou as cores lá das raízes dele, botou um turbante e tal, e vou ver o filme amarradão. Pronto, é isso. Muito bem. E você sabe que o que eu achei mais interessante dessa questão do marketing, eu tava, acho que num espectro completamente diferente de você, porque eu tava esperando mais do que eu vi no filme. Eu fui mais influenciado, eu acho, pelas redes sociais. E depois eu fui botar a mão na consciência e fui ver que eu fui enganado, porque a Marvel em nenhum momento eu vi ela me vender isso. Tanto que eu vou dar um exemplo. Uma coisa que eu não vi nos trailers, ou pelo menos eu não reparei, é essa questão toda da África. Eu acho que muito mais do que a questão do negro, é trazer a questão toda das raízes, como você falou, de ser um país na África. Isso tá dentro da trama, o fato de que ele é um país completamente diferente de outros países da África, e que aquele rei se fechou aquele mundo ali, é tudo intrínseco ali na trama, né? Faz parte, aquilo acrescenta, é um detalhe, mas é maravilhoso, e a maneira como as tribos são retratadas, a riqueza de como o filme foi nos pequenos detalhes, né? Sim, de explicar isso, de explicar como essa tribo como aquela tribo como se comporta, enfim. São coisas sutis, que acrescentam demais, e é de encher os olhos, sem dúvida nenhuma. Essa parte do design de produção, essa parte até do som mesmo, né? Você o tempo todo escuta o mar, os pássaros, enfim. Não, tem um tamborzinho. Um tamborzinho que fica tum, tum, tum. Toda hora. Sim, Isso sim, muito momentos legal, mais dramáticos, né?
Então, assim, quando você for ver o filme a primeira vez, você que tá ouvindo a gente, ou se você já foi, vai ver de novo, repara nesses pequenos detalhes. Às vezes, lá no fundo, você vê uma montanha com um detalhe, com um desenho, com um pássaro. Teve um cuidado muito grande nessa parte toda de cenografia, nessa parte toda do design. Então, isso pra mim foi o mais surpreendente. Como eu falei, eu não vi isso, a Marvel batendo tanto nessa parte. Eu não vi tanto na divulgação do filme. E eu acho que é o que mais me impressionou. Quanto a essa questão toda de tocar no tema do racismo e tal, isso tá lá, mas é muito sutil. Eu acho que... Sim. Sutileza, acho que é a palavra. Porque eles, ao mesmo tempo, eles não quiseram, como você falou, panfletar, levantar bandeiras. Sendo Disney também, né? Eles não queriam... Sim, não é a proposta ali, né? Não é a ideia, exatamente. Mas a questão do negro na sociedade tá lá, mas é sutil. E a gente vai debater um pouco mais quando a gente for falar até a parte sem spoilers. Eu quero ter algumas coisas pra falar também. Sobre a trama do filme, Rafa, nós temos aí o T'Challa assumindo a posição como rei. E logo de cara ele se vê com um problema que foi cometido pelo pai dele, né? E ele tem que resolver esse problema. E isso inclui um pouco a história toda do vilão do filme. O que você achou? Te agradou? Te surpreendeu? Enfim. Olha, me agradou. Não tem nada de incrível, nenhum plot twist absurdo. A história do filme é amarradinha, é mais ou menos aquilo que você vê no trailer, não tem mistério nenhum. Fez parte desse hype, esse negócio de falar que o Killmonger é o melhor vilão da Marvel. Mas todo filme que sai tem isso, né? Mas assim, é um bom vilão, ele funciona. A diferença ali é que o Michael B. Jordan é um cara carismático. Você compra a briga do vilão, entendeu? Você entende o lado dele, ele tem uma razão de ser extremamente clara e muito bem feita, muito legal. Só que eu tava pensando numa coisa com relação à história, né? Porque muito gira em torno do Vibranium, né? Sim. Que é um minério, né, na verdade. Que você faz a liga metálica, que faz o escudo do Capitão, que faz a roupa do próprio T'Challa e tal. Eles transformam ele em fibra, costuram nas próprias roupas e tal. Aí depois eu tava pensando, voltando lá na Guerra Civil, como o pai do T'Challa, o rei T'Chaka, morreu, se ele tivesse vestindo um terno com fibra de vibrânio, nada disso tinha acontecido, né? Não morria, né? Então, assim, é uma coisa que você vai pensando, assim, coisa de fã chato, né? Que você saiu do cinema, curtir e tal, mas, pô, peraí, se aquele coroa tivesse com essa roupa, uma roupa de vibrânio, não tinha dado aquela merda. Tirando isso, assim, é muito legal, você tem a jornada do herói, você tem a catábase e a anábase, né? A descida dele ao submundo pra voltar como Pantera Negra, inclusive representada quase que fisicamente, porque tem o ritual, né, no qual ele se transforma no Pantera, que ele é enterrado e tal. Isso é tudo muito legal. Muito legal, em termos de estrutura, assim, de construção de personagem. Aliás, um dos trunfos do filme é a quantidade de personagens carismáticos, pelo menos na minha opinião. Que, aliás, também tá virando uma característica da Marvel. Sim. Então você tem o T'Challa, você tem a irmã dele, né, que é a Shuri, que é feita pela Letitia Wright, né? Tem a Okoye, né, que é a general das Dora Milaje, né, que é a Danai Gurira. É que eu acho que a Danai Gurira não tem muito carisma, ela a atriz. Mas o papel dela é muito legal, né, porque ela é uma mulher forte, ela é aquela mulher, sabe, que tá sempre agulhada, tá pronta pra amputar a mão de alguém. E eu vou te falar né? uma coisa, eu não sei se eu tô de saco cheio da Michonne, e eu gostei mais dela nesse personagem, mas eu acho que é isso mesmo, eu tô de saco cheio da Michonne, então... A Michonne é uma mala. É uma mala. Então, eu também não é culpa dela, é culpa dos roteiristas, mas enfim, esse personagem dela eu gostei, porque você vê que ela tem um senso de humor, você vê que ela tem um arco dramático também que envolve o marido, o namorado, não sei, não ficou claro, mas enfim, eu gostei, acho legal essa questão toda da dúvida que paira sobre o filme em determinado momento, então eu gostei mais da atuação dela aqui do que no Walking Dead, por exemplo. Ela é um personagem que vai muito além, né? Porque ela é a general, ela é a principal guerreira e vocês que estão ouvindo aí, vocês vão ver cenas de luta incríveis com ela e todas as Dora Milaje, né? Que é essa guarda real de Wakanda. Elas vão pra batalha mostrando os dentes e, entendeu? Empunhando lança. Não é um negócio de menina lutando. Não. São mulheres putas da vida prontas pra defender o seu rei. Isso ficou muito legal. Muito legal. Eu concordo com você. Eu acho que eu também achei a estrutura muito boa. Não sobrou nenhuma cena, né? Hoje vendo o Thor Ragnarok, você fala assim, essa cena podia sair. Aquela cena. Aqui tá
muito longo. Mas esse filme não, esse filme, todas as cenas são importantes. Eu fiquei muito feliz, assim, logo no início, no primeiro ato do filme, como eles apresentaram bem toda essa questão da estrutura de Wakanda, toda a questão do conflito, muito bem apresentado. Os personagens novos, eu achei que eu ia ter um problema pra entender, porque não conheço nenhum desses personagens dos quadrinhos, conheço muito pouco do Pantera Negra, então achei que eu ia ter problema ali pra entender, mas não sei os nomes de nenhum deles, então eu chamo de Forrest Whitaker, a Angela Bassett, mas eu achei legal, achei muito bem apresentada, inclusive as cenas de ação, elas têm uma função, né, pelo menos no início, enfim. Eu só tenho um detalhe, que não foi uma coisa que me desagradou, mas uma coisa que eu queria te falar, quando o terceiro ato começou, eu tomei um susto, cara, porque eu falei, nossa, já é agora, então é agora que vai ser a batalha. Eu tomei um susto quando começou o terceiro ato, falei, já tá acabando o filme? Então, e isso é bom sinal, geralmente, né, quando o filme tá te levando e você acha, já é o terceiro ato, então... Pois é, quando você fica surpreso que ele passou e você não notou. Não notou, então... Isso é bom. Não surpreende, como você falou, mas é tudo bem estruturado ali. E estamos falando de um filme de 2h15. Hein? Olha aí. Não parece mesmo. Não parece. Você falou um pouco dos coadjuvantes, mas eu queria que você falasse um pouco do Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra, já é a segunda vez que ele vive esse personagem. Ele aparece bastante fora da armadura, né? Então você tem bastante do ator ali, do T'Challa. Você acha que ele segura bem o filme? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um filme, que eu me lembro de ter visto um filme com ele, foi um filme chamado Draft Day. Se não me engano, em português é A Grande Escolha, que é um filme do Kevin Costner. Pra quem curte... Eu acho muito legal. É maravilhoso esse filme. Pra quem curte futebol americano, esse filme é um deleite. Até pra quem não curte, eu acho que... Até pra quem não curte, né? Quem gosta de esporte, dos bastidores, eu acho muito legal. Exatamente. E esse filme, né, o protagonista é o Kevin Costner, ele é um cartola de um time de futebol americano que tá em queda e ele precisa negociar jogador e tal. E o Chadwick Boseman é um cara que ele tá despontando, tá todo mundo atrás dele. Então foi a primeira vez que eu vi um filme com ele, um garoto novo, uma atuação super sóbria, mas legal e tal. Quando ele foi escalado pra ser o Pantera Negra, eu falei, aí, legal. A gente já tinha visto um pouquinho dele, a gente viu mais do Pantera, mas viu um pouquinho do T'Challa no Guerra Civil. E agora no Pantera Negra a gente tem Chadwick Boseman pra caramba. E eu acho que funciona muito bem. Pra mim, tá longe de ser um ator brilhante. Ele é um cara que entrega legal, carismático. É bonito ver ele falando com esse sotaque carregado do africano, falando inglês, né? É bonito, isso fica melodioso e tal. E as cenas de luta que você vê ele fazendo, né? Que tá sem armadura, que aparece bastante até, são legais, né? A hora que ele tem que mostrar emoção é legal. Cara, eu acho ele caiu como uma luva pro papel, fiquei bem feliz. Só tem uma coisa no Pantera Negra desse filme que eu acho que o Pantera Negra do Guerra Civil era melhor, que é o uniforme. Eu achava o uniforme do Guerra Civil muito mais badass. Sentiam a cara mais de uma armadura. Esse agora é mais um suit, né? Mais um uniforme, né? Ele tem cara mais de uma malha. O da Guerra Civil, pra mim, ele era mais robusto. E eu não sei também se foi alguma opção do diretor e tal, que ele Pantera Negra parece mais esguio do que ele era no Guerra Civil. Ele parecia mais robusto ali. Mas o Chadwick Boseman, pra mim, ele entrega um ótimo Pantera Negra. Não tenho o que falar dele. Cara, como é que eu vou falar isso e as pessoas não vão me xingar? Fudeu. Eu gosto dele como ator. Eu acho ele perfeito pra esse personagem. Como eu falei, eu gosto dos momentos dramáticos dele no Guerra Civil. Eu tive algum problema com ele, com a presença do T'Challa nesse filme. Vê se você me entende. Tem um determinado momento nesse filme, sem entregar muita coisa, mas quem viu o filme vai entender. Tem um determinado momento nesse filme onde o T'Challa fica ausente do filme. Durante algum tempo. Ele fica ausente, não vou dizer porquê, mas ele fica ausente. Os coadjuvantes desse filme são tão bons. Quer dizer, eles são tão bem tratados pelo roteiro, dão bons diálogos pra esses coadjuvantes, que nesse tempo que o T'Challa, que é o protagonista, fica longe do filme, ausente do filme, eu não senti falta dele em momento nenhum. Agora, quer dizer, eu ainda não me decidi se é porque o roteiro é tão bom, quer dizer, o filme tava me levando tão bem que isso não me incomodou, ou se o Chadwick Boseman tem tão pouca presença que não me fez sentir falta dele. Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que é por conta desse mérito do roteiro de tratar muito bem os coadjuvantes. Inclusive, isso é um gancho, né, que eu já vou anunciar aqui, pra uma coisa que eu quero falar, que eu quero justificar o porquê que eu falei que Pantera Negra é Star Wars na África, mas isso eu vou falar na parte com spoilers. Isso que eu vou... Essa minha comparação com Star Wars, eu vou justificar e vai pincelar um pouco nisso também. Um pouco nisso. Mas, cara, você pode ter certeza
certeza, que é o tratamento que é dado para esses... para os coadjuvantes. A gente não falou aqui da personagem da Lupita Nyong'o, né? Que é a Nakia, Sim, né? sim. Que tem um papel importante. Então, ela, principalmente, a Danai Gurira e a Shuri, que é a irmã do T'Challa, elas três carregam, em alguns momentos, o filme tranquilamente. O Martin Freeman também, o pouco que ele aparece muito bem. Sim, sem dúvida. Tem um Baku, que é um Winston Duke, que é um dos chefes de uma dos povos de Wakanda. Quando ele aparece também, é muito bom. Ah, cara, esse cara é bom. Eu sei que Esse cara é muito bom, né? muito legal, muito legal. Não de início, mas de início você não saca qual é a dele. Mais bem desenvolvido ao longo do filme. Sim. Também. Exatamente. Então é exatamente isso. Você joga um personagem aqui, pum. A gente já sabe quem é o Pantera, ele foi bem apresentado na Guerra Civil, então eu acho que o roteiro do filme pode perder um tempo com outros personagens, que são importantes pra trama também. E esse filme Sem tem dúvida. diversos personagens importantes, inclusive, por exemplo, eu falei da Angela Bassett, ela não é tão explorada, né? Eu acho que onde ela consegue explorar bem é o fato de que em determinado momento acontece alguma coisa que é um peso emocional pra ela. Então, é daí que a atriz, é uma grande atriz, mas infelizmente ela não pode explorar ali porque não tem tanto espaço. O Chadwick Boseman, ele tem espaço, ele tá muito bem fisicamente, só que talvez o próprio roteiro não tenha dado um peso pra ele. Por exemplo, a gente falou do Batman, a gente sempre volta pro Batman, mas enfim, você pega qualquer filme do Batman, o Bruce Wayne sempre tem um espaço, né? O filme não é sempre do Batman, ele tem um espaço ali. Eu acho que tem cenas que são boas com ele. A cena que ele reencontra o pai, eu acho legal. Também não é um spoiler, isso acontece logo no início do filme. Você vê que ele é um bom ator ali. E depois, alguns desdobramentos do roteiro, você vê também que ele explora bem essa parte dramática dele. Eu só diria o seguinte: isso eu conversei com o pessoal, amigos meus que viram o filme, e eles concordaram comigo. O Pantera não é a coisa mais interessante do filme. O filme se chama Pantera Negra, mas os coadjuvantes são mais interessantes. Posso fazer um paralelo? Não só os coadjuvantes, como o Wakanda em si. Na verdade, a forma com que o Wakanda foi representada me fez ter o mesmo apreço que eu tive quando eu vi Temícera sendo apresentada no filme da Mulher Maravilha. Sim. Eu olhei aquele universo ali que eles criaram, óbvio que o Wakanda parece em muito mais detalhes, né? Você vê muito mais. Mas eu vi no Mulher Maravilha Temícera, eu falei, caralho, eu quero um filme passado só aqui. Você falou, Helena. O Pantera Negra é exatamente isso, um filme passado dentro de Wakanda 90% do tempo. E é um universo muito legal. Muito legal. A questão da tecnologia mesclada com, né, a parte tribal, apesar de que a tecnologia eu achei over pra caralho. De onde é que eles tiraram? Bom, enfim, isso aí também é uma questão muito técnica, mas eu também acho que passou mesmo um pouco. assim, meu amigo, ali tá over pra cacete. Então, o mais legal não era nem quando mostrava o Wakanda, que eu achava mais bonito, que era mais, assim, deleite pros olhos, era mais quando aparecia as partes mais tribais do que tecnológicas. Porque tecnológica, porra, eu vejo qualquer filme de sci-fi e vejo aquilo ali tudo e tal, não sei o quê. Mas as partes tribais, coloridas e com toda aquela grandiosidade, aquela pompa e tal, aquilo ali é muito legal. Então o visual, você vê um filme com esse visual, né, com esses cenários, personagens que suportam ele, a trama toda, né, tirando essa carga e essa responsabilidade do protagonista, porra, tá ótimo, tá maravilhoso. Ô Rafa, eu vou te falar uma coisa, eu acho que você não sabe, eu já falei isso uma vez pro Renato, ele quase morreu. Eu não sou muito fã do Michael B. Jordan. Não sou muito fã. Eu acho que eu dou azar com ele, cara, porque todos os filmes que eu vejo dele, eu acho ele um cara esforçado. Sim. Eu acho ele um cara esforçado, mas eu não consigo ver esse ator todo, que, por exemplo, o Chadwick Boseman, você vê que ele tem um potencial de ser um cara legal. A não ser quando ele é dirigido pelo Ryan Coogler. E aí a gente tá falando de Fruitvale Station e o Creed. E aí agora o terceiro projeto. Por incrível que pareça, a gente tá falando de dois filmes mais dramáticos, né? Os dois primeiros. Sim, sim. Esse, que é um filme de super-herói, eu acho que ele tá mais maduro. Eu acho que ele entendeu bem o vilão dele, ele não tá over, o vilão não é over. Não. O vilão geralmente ele é o oposto do super-herói, né? Eles são exatamente iguais, o Pantera e o vilão, agora eu me esqueço o nome dele, do vilão. Killmonger. Que nome maravilhoso. Ele e o Pantera, eles são iguais em tudo. Eu acho que o filme até trata isso muito bem. Só um detalhe. Um quer a tecnologia pra uma coisa e o outro quer a tecnologia pra outra. É mais ou menos o que eu vi. A não ser obviamente, pela criação, eles tiveram criação diferente, mas eu vi
que eles têm um paralelo muito parecido. Se eles fossem amigos, ia ser lindo. Ia ser o mundo... Sim. O azar é que eles são frutos de meios diferentes, né? Mas, essencialmente, eles são a mesma coisa. São um reflexo um do outro, são um espelho, né? Pois é. Aí quando você joga nesse lance do espelho, aí você consegue botar, né, um contra o outro. Que aí você vê onde que um é diferente do outro. Por isso que eu acho que funciona bem nesse caso, né? Por isso que eu acho que as pessoas estão elogiando bastante. Você sabe que eu vou implicar com isso, mas assim, não é culpa do Chadwick Boseman. Por exemplo, você pega o filme do Thor, o primeiro filme do Thor, aquele que ninguém lembra. Tá? Sim. Que o Kenneth Branagh dirigiu. Que não precisa lembrar. Que não é, esse filme é bem melhor, tá? Eu não tô querendo comparar. Mas o Thor daquele filme também era muito chato, era muito irrelevante pro filme. Parecia que se você tirasse o Thor daquele filme, você tinha um filme. Não é o caso desse filme. Mas por que eu tô comparando com aquele? Porque a gente lembra mais do vilão, quer dizer, o vilão acaba se destacando mais naquele caso. E aqui me parece isso também. Por isso que eu acho que eu vejo que as pessoas estão elogiando bastante. Enfim, eu gostei do Michael B. Jordan nesse filme. Eu queria saber o que você achou dele. Você falou que foi um dos destaques do filme, né? Não, eu acho que houve um hype, um overreacting aí, porque, né, colocaram ele como o melhor vilão da Marvel e tal. Eu acho que não é pra tanto, mas eu acho que ele encaixou muito bem. E por um outro motivo eu vou dar mais um gancho, porque eu vou falar na parte com spoilers, né, da minha comparação com Star Wars, justamente porque, pra mim, Pantera Negra não é um filme de super-herói. Ele é um filme de aventura. Sim, concordo. Então, você não tem o foco no super-herói. O super-herói é um elemento chave. Ele tá lá, mas ele não é o... Entendi. Acho que agora eu entendi o que você tá falando. Entendeu? Então, assim, é aí que eu vou encaixar a minha comparação com Star Wars, mas isso lá na parte com spoilers pra eu poder falar mais livremente. E o Killmonger funciona muito bem por causa disso. E é essa parada, justamente por ele ser muito parecido com o T'Challa, você pra briga dele. Eu falei, cara, esse cara, ele tá certo. A motivação dele é justa. Assim, tá certo não, assim, mas ele se justifica tranquilamente. Sim. Ele tem uma puta de uma motivação, ele tem justificativa. Sim. Você pode não concordar, mas você entende. Você não pode não concordar com os meios. Mas, cara, dá o trono pra esse cara porque, né, ele tem o claim, né? Ele tem por que reclamar, né? Por que aparecer ali. Então, acho que esse é o principal motivo pelo qual ele funcionou e funcionou muito bem. É uma coisa que a gente falou, por exemplo, do Michael Keaton no filme do Homem-Aranha, né? A gente não faria igual, mas entende porque ele tá fazendo. Mas infelizmente, eu não acho que o Michael B. Jordan rouba ainda do Michael Keaton, pra mim. É o melhor. Não, o Michael Keaton continua sendo o melhor vilão. Mas olha só, a gente falou já dos coadjuvantes. Você tem mais algum personagem que você queira citar dos coadjuvantes? Eu acho que vale só uma menção aqui pra Shuri, né? A Leticia Wright. Ela tem um momento em que ela apresenta, né, pro T'Challa. Pra quem não sabe, a irmã dele é a principal engenheira, né, de inovações de Wakanda, então tem um momento em que ela mostra, isso não é spoiler, ela é o Q do James Bond. É aí que eu queria chegar, porque tem uma cena, James Bond no laboratório do Q, entendeu? É exatamente aquilo ali. Ela mostra, né, os dispositivos e os gadgets que ela criou, e aquilo é uma menção a James Bond clara. Sim. Então você tem naquele momento, poxa, que legal, eu acho que bonito foi até isso. mais. Eu acho que foi uma resposta aos produtores do James Bond quando debateram de trazer o Idris Elba pra ser E aí eles falaram, não, ele é muito street pra ser o James Bond. Tá ali, ó. É perfeito como encaixa, né? E não é a questão racial que vai fazer o cara mais ou menos James Bond, enfim. Não, jamais. Inclusive o Idris Elba daria um puta James Bond. E ainda digo mais. Se quiserem fazer daqui a 10 anos uma versão do Pantera Negra mais velho, ou então se a fase 4 da Marvel avançar 10, 15 anos, bota o Idris Elba pra ser o Pantera Negra, meu amigo. Sério? Mas ele já é outro personagem, cara, da Marvel. Você esquece isso. Ele é o Heimdall. Porra, só que sacanagem. Tá desperdício de um puta ator pra ser o Heimdall. E ainda podia ser o Lanterna Verde também na DC, mas já era. Ryan Coogler é o diretor da vez. Como eu falei, eu gosto dos trabalhos dele. Ele é um diretor que eu só vi 3 filmes dele, incluindo esse, mas os 3 filmes eu acho que tem uma assinatura legal ali dele. Nos nossos casts da Marvel a gente vem debatendo essa questão que eu chamo de o fator Edgar Wright.
parece que os filmes da Marvel não são tão genéricos na questão de direção. Quer dizer, a gente vê mais a visão do diretor, o trabalho do diretor, o dedo do diretor nos filmes. Então eu acho que você teve o dedo do Taika Waititi no Thor, você teve o dedo do John Watts no Homem-Aranha. O mesmo caso do Ryan Coogler, você acha? Gostou do trabalho dele? Você acha que com bastante dinheiro o cara fez um trabalho digno, assim como ele fez nos outros filmes também? Sem dúvida. Eu achei que ele teve a oportunidade de mostrar o potencial dele. Tinha uma certa expectativa porque, se for fazer uma retrospectiva dele, o trabalho dele era mais em cenários urbanos, né? Ia ser, no mínimo, curioso ver o que ele... Exatamente. Tem alguma coisa ali de efeito especial que, de repente, por falta desse cabedal... Experiência toda. Dessa experiência pode ter escapado, mas eu acho que ele fez um bom trabalho. Teve uma cena que eu achei muito legal, que é um plano sequência de uma luta dentro de um cassino. Óbvio, pra você que... não precisa ser nenhum estudioso de cinema, mas pra você que acompanha cinema, você vê que onde podem ter se encaixado os cortes ali, né? Mas a ideia de você ter um plano sequência, porque é uma cena em que estoura uma porradaria dentro de um cassino que tem um mezanino, então é uma cena que viaja, né, pela luta que tá acontecendo em todos os níveis ali. Sim. Isso é muito legal. Me lembrou um pouco John Wick. Assim, eu digo na questão da câmera acompanhar. Perfeito. Né? Exatamente. Não para os efeitos especiais, obviamente, mas. Sim. Até porque aquele filme usa muito pouco, mas a questão toda da câmera parece que não vai cortar, né? Ela vai onde está a ação. Aquela ação que você vê que é ininterrupta e vai te deixando sem fôlego justamente porque você não tá vendo nenhum corte. E é o tipo de cena que você dá vontade de ver várias vezes, porque você acha que perdeu alguma coisa ali. Exatamente. Então, isso é uma assinatura dele, né? Sem dúvida nenhuma. Eu gostei bastante do trabalho dele, me surpreendeu essa questão. Eu fico feliz porque ele é um cara que, em 2013, que não é muito tempo atrás, o cara fez Fruitvale Station. Hoje o cara tá fazendo um filme desse tamanho da Marvel. Ele colocou o dedo dele no roteiro, né? E dá pra ver um pouco, como eu falei, essa questão toda racial. Ela é mais trabalhada pelo lado do vilão, mas... Sem dúvida. Mas eu acho que também pelo fato de que Pantera Negra, ele é meio fechado pro mundo que tá fora de Wakanda, então obviamente isso tem que partir do vilão, toda essa coisa do debate, mas dá pra ver que é o Ryan Coogler ali, entendeu? Dá pra ver. A gente tá falando de um ator que tem... Ator ou diretor, você tá falando? Desculpa, um diretor com 32 anos, cara. Completamente novo e acho que com ideias legais. Ele não tá, quer dizer, obviamente o Pantera Negra, depois de uma bilheteria dessa, vai ter uma continuação, ele não tá fechado ainda pra essa continuação, ele também não vai fazer o Creed 2, que eles começam a filmar agora esse ano, mas ele já provou que é um cara pra criar franquias, ele tá pronto. Sem dúvida. Então, me agradou bastante o trabalho dele, eu espero que ele volte. Sinceramente, eu também. Eu acho que a Marvel precisa de um cara que nem ele, assim, né? Não no nível do James Gunn, porque o James Gunn já se provou várias vezes, mas pra esse universo, eu acho que ele é o cara ideal. Eu acho que ele captou bem. Mais alguma coisinha que você acha que vale a pena a gente falar na parte sem spoilers, ou vamos debater o filme na parte dos spoilers? O que você acha, Rafa? Vamos em frente. Tem bastante coisa ainda pra falar. Soltar a língua, porque agora é que a gente vai falar dos problemas que esse filme tem. Exatamente. Então, spoilers para Pantera Negra, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Bom, Rafa, eu acho que a gente pode começar com essa sua teoria, né, do Star Wars, essa sua ideia, Star Wars na África. Explica pra gente melhor isso aí. Bom, isso é uma observação, porque se ouviu muito falar que esse seria o filme com menos cara de Marvel do universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que isso foi falado pelas razões erradas. Eu acho que as pessoas, o hype que se criou em cima disso foi por conta de toda essa questão social e tal, que o pessoal achou que ia ter, e, né, a gente já falou sobre isso. Mas eu acho que justamente é um filme diferente do restante, porque não é um filme de super-herói, não é um filme focado no super-herói. É um filme em que o super-herói é um elemento. Você para pra analisar. Você tá vendo ali uma história que se passa num lugar, né, usando a etimologia da palavra alienígena. É um lugar, o Wakanda é um lugar alienígena para todo o resto do mundo, né? Um lugar extremamente desenvolvido tecnologicamente, com diversos povos dentro, com identidades visuais específicas, toda uma linhagem, né, que justifica o uso de uma arma, uma posição de poder
se você for parar pra ver, cara, isso é Star Wars. Então, você tem o uniforme do Pantera Negra, um sabre de luz. Se você for colocar num paralelo entre as histórias, não tem diferença. Sim. E Star Wars nunca, jamais se criou só em cima do Luke. Inclusive, se criou muito em cima do seu principal vilão, que é o Darth Vader. Você sempre viu Star Wars jamais tendo o filme sendo carregado nas costas pelo Luke. Você tem o Han Solo, você tem o Chewbacca, você tem a Leia, você tem o Yoda. O Pantera Negra te mostra uma quantidade de outros personagens que quando o Luke, do caso, né, que é o T'Challa, sai de cena, o filme continua rolando, prendendo o seu interesse. E não tem tanto peso, né? Ele não Não tá no filme. exato. E a ausência não fica a barriga, né? Então, por isso que eu acho, isso que eu achei legal. Você não fez um filme necessariamente de super-herói e isso me agradou. Sim, sem por dúvida. isso que eu achei legal. Como eu falei na parte sem spoilers, ele sai do filme, mas não é que isso é uma coisa ruim. O filme é bom, o filme vai te levando. Não tem nenhuma cena que é desperdiçada quando ele tá pseudo-morto. Óbvio que... Quer dizer, o primeiro filme do Pantera Negra é óbvio que a gente sabe que ele não tá morto. E o filme não trata a gente de maneira idiota, né? Ele não apela pro fato de tipo... ele morreu, ó. Não, e vai renascer milagrosamente. Não. Mas justifica pra mim. Justifica assim, Rafael. Eu até mudei minha opinião um pouco quanto à atuação, quanto à presença do Pantera com essas suas palavras. Mas eu vou te falar uma coisa. O meu paralelo, o paralelo que eu fiz pro filme foi, ele é metade James Bond, aquele início todo é James Bond. Sim, pra caramba. E ele é metade Game of Thrones cartunesco, né? Um Game of Thrones. Sim. Porque você tem toda essa questão de o trono é meu, o trono é meu, o trono é meu. Acho que é a comparação mais direta que eu consigo lembrar. Mas eu vou te falar uma coisa. Essa questão toda que você falou das armas over, agora eu tô pensando sobre isso. Eu fiquei pensando porque, assim, eles têm canhões, metralhadoras, quer dizer, você vê essas coisas lá naquele laboratório. Eu fico pensando, por que eles continuam usando, quer dizer, a arma do T'Challa é a garra, né? E o uniforme. Sim. Não pensou em pegar um canhão daquele, não? Porque ia ajudar, hein? Ou as guerreiras lá, né? Como é que é o nome das guerreiras? Dora Milaje. Pois é, perfeito. Elas também usam a lança, quer dizer, é extraordinário o uso da lança. Mas elas poderiam, né, pegar uma arma mais... antiprático, né? Pois é, não faz tanto sentido. Mas não sei se você lembra, naquela cena da perseguição de carro, a Okoye, né, a general, né, a personagem da Nai Gurira, ela fala, né, tipo, esses caras ainda usando armas, que atrasado. Ela fala alguma coisa nesse sentido. Só que se você for ver, porra... faz todo sentido do mundo, né? Faz todo sentido. Tanto é que a Shuri, né, no final, aparece com aquelas garrinhas, aquelas manoplas, manoplas em forma de leão, assim, dando tiro sônico. Não, e depois que aquilo ali acaba, né, quer dizer, que aquilo fica danificado, ela acabou pra ela, porque ela não tem mais como se defender do vilão sem aquela munição, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Então, enfim, algumas coisas não fizeram muito sentido nessa questão dos armamentos, não. Eu concordo. Por isso que eu achei que pegar e colocar, mostrar o Wakanda tão avançada como tá ali, deixa umas pontas soltas. Sim. Por exemplo, esse negócio eles falam, né, agora que a gente tá falando com a parte com spoilers, o Vibranium, ele é tecido em fibras e é costurado nas roupas deles. Então, se o rei T'Chaka, lá na Guerra Civil, tivesse um terno com fibra de Vibranium, o velho poderia estar vivo. Sem dúvida. Exatamente. Mas, eu vou te falar uma coisa, já que a gente tá falando de coisas que incomodaram, eu acho que é legal de também falar, já que a gente elogiou tanto o filme, mas assim, o CGI do filme foi um problema pra mim. Eu vi o trailer desse filme, o primeiro trailer desse filme, você tem um pouco daquela cena da Coreia, né? A cena do cassino é espetacular. A cena do cassino, pra mim, é a melhor cena do filme. E me causou até um problema com as outras cenas do filme, porque eu queria um pouquinho mais, eu queria mais do Ryan Coogler mostrando coisas assim, em plano de sequência. Quer dizer, ali você vê que é mais do diretor e menos da Marvel, né? Então... eu acho que ele tá mais em casa. Eu acho que é a zona de conforto. Perfeito, você tá certo. Aí a cena estende um pouco, você tem a questão toda da perseguição e ele em cima do carro. Isso já me incomodou um pouco, porque... bonequinho de borracha, eu né? até entendo você não querer fazer de novo uma perseguição, assim como foi feita na Guerra Civil, onde tem um carro e ele tá, né, como uma pantera atrás do carro e tal, pulando, entendeu? E aí ele se escora num carro, ele pula em cima de um ônibus, enfim. Eu até entendo você não querer fazer de novo isso. Mas você pegar o teu herói e encaixar ele no teto. E assim, quando ele tem que interagir... Quer dizer, ele tá parado ali, né? O carro, é uma perseguição de carro, ele tá parado. Quando ele tem que interagir, é muito CGI. E o CGI não ficou legal. A gente falou isso um pouco do Homem-Aranha. O cuidado que eles tiveram com o Abutre e não tiveram com o Homem-Aranha no CGI. E aqui eu acho que é um pouco isso também.
O cuidado que eles tiveram com Wakanda é de cair o queixo. E o Pantera Negra não se move. A maneira que ele sobe o prédio em determinado momento foi como eu tinha visto lá no trailer. Então, parece que não houve uma evolução nessa questão do CGI. Uma outra coisa que me incomodou, ainda falando sobre o Pantera, lá vamos nós de novo, né? Eu falei isso no cast de do Homem-Aranha. Não no cast de Homem-Aranha que eu não participei, mas depois, né, nos filmes do mês. Eu falei isso no cast do Thor. E embora isso nesse filme me incomodou menos, mas em determinado momento, eis que o Pantera perde o uniforme também. E eu falei que, né, o Homem-Aranha em determinado momento perde o uniforme, deixa de ser o Homem-Aranha. O Thor em determinado momento perde o martelo e deixa de ser o Thor. E aqui, em determinado momento, não tem mais Pantera Negra, tem só T'Challa. É o tipo de coisa que a Marvel parece estar se repetindo, sempre tirando aqueles elementos que fazem o personagem ser o personagem. Felizmente, nesse filme, eu acho que fez mais sentido com a trama. Sim, você vai sim. entender porque eu tô falando isso, porque assim, começo do filme, apresenta aqueles uniformes maravilhosos. Olha, seu uniforme faz isso, seu uniforme faz isso, seu uniforme faz aquilo, esse faz aquilo. Cara, que maravilhoso. Quero ver esses uniformes, hein? E aí, lá no meio do filme, ele perde o uniforme. Vou fazer o quê? Ó, pegando um gancho direto aí com essa questão do uniforme, de você, né, desse movimento dele perder o uniforme, ou então quer valorizar mais, ou quer mostrar mais a cara do ator. Pois é, mostrar, isso, né? A gente sabe que é isso. Cara, já vinha me incomodando quando eu vi em pôster e trailer a máscara sem os olhinhos, aparecendo o olho do Chadwick Boseman. Ah, cara, eu não vi, eu não Aquilo reparei ali isso. tava me emputecendo de uma maneira absurda, cara. Assim, não é possível que o ego desse cara é tão grande que ele pediu pro diretor pra gravar um negócio sem o olhinho. Bota isso aquela merda branca, cara. Uhum. É o maneiro, é o que desumaniza o personagem, é o que deixa ele mais animal, né? Causa medo, Bicho, né? Mesmo? Exatamente, fica com mais cara de bicho. Sorte que, assim, isso não foi tão usado quanto eu achei que fosse ser. Eu achei que fosse ser pior. Mas é um movimento chato. E é tão chato que naquela cena em que a gente falou que naquela sequência, na verdade, que o Pantera Negra fica ausente, né? E eles vão até o M'Baku, né? Que é o personagem do Winston Duke, né? Aquele chefão meio gorila e tal. Por um momento eu quis ver aquele maluco vestido de Pantera Negra, cara. Por um momento eu falei, cara, dá essa porra dessa flor aí pra ele. E, porra, deixa o cara fazer o que ele quiser. Imagina, cara. A questão do CGI, cara, eu concordo plenamente com você. O Wakanda é um deleite visual, é muito, muito legal. Mas a movimentação do personagem Pantera Negra, né, e do Killmonger, né, porque no final ele veste o uniforme dele, né, de Pantera Negra, ficou um negócio emborrachado, né? Aqueles bonequinhos sem volume, quase sem peso. A movimentação não ficou legal também. Não ficou. Parece que a perna dele é maior do que o corpo, não sei, não ficou. Mas, cara... E isso eu não vi no Guerra Civil. Não, nem um pouco. E olha que as principais cenas em que o Pantera Negra aparece na Guerra Civil são cenas de dia. De noite, né, a gente sabe que cena noturna fica mais fácil pro diretor, né, o pessoal de CGI escamotear. Dá uma enganada. Escamotear algumas coisas, dá uma enganada. Né? E no Guerra Civil você teve cenas de dia que foi muito mais convincente. Sim. Aqui no Pantera você vê um negócio que, sabe, você olha... A luta do ato final do T'Challa e do Killmonger foi decepcionante, assim, nesse ponto. Sim. Aliás, a questão toda das lutas, como eu falei, você falou que você gostou, eu tava lendo hoje também que eles usaram alguns elementos de algumas lutas africanas. Legal saber disso. Mas eu vou te falar que pra mim não surtiram muito efeito, não. A primeira luta dos dois eu achei legal. Eu tenho um problema com essas cenas de luta, porque é o seguinte, tem duas cenas de luta que acontecem no mesmo lugar. Sim. E é o lugar mais idiota pra se ter uma luta. Você tá em cima da água, é um lugar que é muito difícil você lutar, você não pode usar suas pernas, porque você tem que se equilibrar na água. Então, assim, eu até entendo pela questão toda do sentido do lugar, o lugar onde ele é coroado, então é o lugar que... Mas precisa ser um lugar cerimonial, né? Beleza. Mas precisa ser o lugar da luta. Duas lutas no mesmo lugar, você causa uma coisa no público. O público que estiver atento sabe que vão ter resultados diferentes. Se a primeira luta ele venceu, é óbvio que a segunda luta ele vai perder. Se você brinca um pouco com isso, você muda um pouco esse aspecto, enfim, eu acho que poderia ser mais interessante. Uma outra coisa é, pra mim não foi apresentado nada de novo em questão de luta. Você vê o Soldado Invernal e você vê o Guerra Civil, e houve uma evolução ali de uma luta pra outra. Na verdade, você vê o primeiro Capitão América, você vê o segundo, cara, né? Você tá em outro filme. Sem dúvida. E aí você vê o Guerra Civil e você fala assim, opa, aqui realmente dá pra ver, tem umas batalhas mais interessantes.
interessante. Nesse filme eu queria ver mais. Eu acho que eles tinham coisas, a parte de cenografia, das armas, toda a estrutura dos uniformes, enfim, que poderia render mais, ser mais memorável, vamos colocar por aí. Mas a cena do cassino, como eu falei, já tinha me estragado pro resto. Então foi difícil competir com isso. A gente falou das melhores cenas, a gente falou das piores cenas, mas eu queria falar das cenas pós-crédito, que a gente tem tradição de falar um pouco sobre elas. Nós tivemos 2 cenas pós-crédito. Como eu costumo falar, a Marvel tá se especializando em fazer cenas pós-créditos desnecessárias. Sem dúvida. A segunda, inclusive. Mas a primeira eu gostei, cara. A primeira eu achei... A primeira foi ótima. É um belo de um pontapé no governo Trump, né? Foi uma mensagem direta. Se tem alguma hora em que ele faz uma crítica social, é ali, nessa cena pós-crédito. Em 15 segundos. Exatamente. O que você achou dessas 2 cenas? E me fala qual a relevância que elas têm dentro do MCU, que elas apresentam pro futuro do MCU. Bom, a primeira que é, né, o discurso do T'Challa na ONU, né, apresentando o Wakanda ao mundo, é essencial pro que a gente pode ver aí já na Guerra Infinita. Na Guerra Infinita e por uma sequência do filme de Pantera Negra, né, porque ali ele promete, né, começar a abrir as fronteiras e dividir o conhecimento que o Wakanda tem com o resto do mundo. Aí você tem o que eu falei, aquela questão do vilão, né? Eles querem a mesma coisa. No final das contas, ele tá fazendo o que o vilão falou pra ele fazer. O que o vilão ia fazer. Só que o vilão ia fazer de outra forma, de uma forma mais agressiva. Eu acho que tem um filme aí, tem um potencial de um bom filme aí, como ele vai tratar essa questão. Só que aí você já tem a Guerra Infinita, então... Mas aí a gente sabe que alguma parte da Guerra Infinita vai passar também em Wakanda, né? Então... Não, vai ser, exatamente. A gente tem cena já nos trailer que já indica isso. E eu acho que a participação de Wakanda vai ser, inclusive, chave pra merda não ser maior. Perfeito. Porque provavelmente a tecnologia de Wakanda vai fazer um papel chave aí nessa defesa, né, da Terra contra a invasão do Thanos. Então, essa primeira cena é muito legal, essa alfinetada na política do Trump é clara e muito bem feita, também sem exagero. Uma alfinetada certeira, classuda, né, numa cena muito legal. A segunda cena, gente, já desnecessário. Precisava? Ó, o personagem menos carismático do MCU, o Soldado Invernal, que eu acho que, sei lá, a Marvel deve ter algum plano aí pra tentar fazer o Sebastian Stan descer pela nossa goela abaixo pra poder ser uma sombra aí pro Chris Evans. É muito desnecessária a cena, sem sal nenhuma. Na verdade, você que tava esperando, não acontece nada na cena, né? Se você for reparar bem, não tem nada na cena. Ele acorda sem o braço. O que acontece na segunda cena pós-crédito? O Soldado Invernal acorda sem um braço no meio do mato. É isso que acontece. É isso. Imagina o pitch dessa cena. Qual foi a ideia dessa cena? Mas enfim, você sabe que no cinema que eu tava, a galera tava já me de saco cheio dos créditos e tal. E aí quando aparece ele sem o braço, quer dizer, ele sai lá, pá, seria aquela surpresa, né? Teve um cara do meu lado que falou assim, e levantou. E ele não foi embora, mas ele desceu, ficou ali, tipo, meio... Tipo, é isso? O que você vai me dar? O que você vai me apresentar? E aí eu fiquei até aqui agora pra isso, né? Foi meio isso mesmo, foi exatamente isso que você tá falando. É um personagem que falta carisma, quer dizer, já foram 2 filmes, né, pra resolver a história desse cara. O problema, eu falo, é o Sebastian Stan pra mim, porque ele é um ator limitado. Então, muito. Realmente essa cena, a gente sabe que ele vai ter uma participação também no Guerra Civil, mas não precisava dessa cena, né? Não, de maneira nenhuma. Podia ter falado na hora em que a Shuri tá mostrando lá, né, os gadgets pro T'Challa lá no laboratório dela, podia mostrar lá a cápsula lá no fundo. Não, ali tá o Soldado Invernal, deixa quieto, não vai falar não. No filme tem uma lembrança sobre isso, né? Eles falam, mais um homem branco que vocês trazem pra cá. Mais um homem branco pro poder mexer e tal. Não sei se precisava, não. Aliás, lembrando só queria uma frase que eu queria lembrar do Martin Freeman, já que a gente tá falando do homem branco. Martin Freeman falou durante os bastidores, né, durante as entrevistas, ele soltou uma frase muito boa, porque o Ryan Coogler é negro, né, e ele se cercou de uma equipe de negros também, que é a galera que geralmente trabalha com ele nos filmes, enfim. Então, tanto o elenco do filme quanto a equipe do filme eram, em sua grande maioria, de negros. E o Martin Freeman, como nos poucos brancos do filme, ele falou, essa é a maneira que os atores negros se sentem o tempo todo, né? Sim. Então, porque em qualquer outro filme eles são a minoria. Ô Rafa, a gente não falou de Guerra Infinita, né? Quer dizer, a gente não foi a fundo. É o próximo filme, né? Estamos prontos pra Guerra Infinita. Guerra Infinita, esperem esse cast, porque assim, esse você não vai ver ninguém falando mal do filme. Por mais que ele tenha problemas, e é isso aí, esquece. Porque a gente tá jogando tudo que a gente tem de pegar no pé
nesses filmes agora, porque na Guerra Infinita não, é só amor. Aí é só amor. Só amor, não tem jeito. Pois é. Queria que a gente tá chegando agora no final do nosso cast, queria que você fizesse a sua análise final, sua conclusão. Como é que esse filme, Pantera Negra, ele se encaixa dentro do universo Marvel, do universo no cinema, e a sua nota, sua famigerada nota para Pantera Negra. Não, mas hoje, cara, é praticamente só amor, né, cara? Foi só amor. Hoje teve uma espetadinha ou outra, mas é só amor. Pantera Negra se encaixa no MCU, dando, né, engrossando o caldo, né, desse personagem. Tem um potencial incrível que dá a ele mais embasamento pra gente poder ver, pra ele e pra Wakanda, né, pra gente ver o papel que os dois vão exercer na Guerra Infinita, que eu acho que vai ser um papel importante, tanto da nação de Wakanda e toda a tecnologia que ela tem, né, pra dispor, e o personagem Pantera Negra. Volto a falar, né, a representatividade do filme tá ali, tá na cara. Essa fala do Martin Freeman mostra isso, assim, uma equipe toda de negros, porque é um filme sobre africanos, sobre uma nação fictícia africana, então só tem negro lá, criada toda uma mitologia em cima da cultura africana para você poder dar um boost ali visual naquilo tudo, e até um embasamento para a história. Isso é feito de uma forma muito bonita, então tenho certeza que quem é negro vai ver e ficar feliz por ver, né, esse papel de protagonismo. É só um filme com um puta de um homão da porra negro, entendeu? Isso é muito maneiro, isso é muito foda, porque o filme funciona muito bem, o hype que se gerou em torno dele, até porque se achava que ia ter uma questão social maior, fez algumas pessoas terem, né, uma reação, né, um overreacting, falando que era o melhor filme da franquia da Marvel. Não é um filme muito bom, um filme ótimo, que eu acho que recebe um sólido 8. Sim, perfeito. Eu acho que se a gente for analisar friamente, eu acho que o tema do filme funciona bem, como a gente falou, toda essa questão racial é tratada de maneira sutil, tem algumas frases muito boas nesse filme, o roteiro é interessante. O problema dele, pra mim, quer dizer, eu sempre vou ver um filme esperando que o filme me apresente algo novo, algo surpreendente, né? Eu entendo, eu falo isso toda hora. Nenhum filme... o filme não precisa ser surpreendente, mas não ele precisa, exatamente. Eu acho que pra me cativar, quer dizer, pra eu poder, a gente vai dar nota aqui no filme, né? Então pra ele poder ter a nota lá em cima, alta, eu tenho que ver alguma coisa pra mim que seja novo, de uma certa forma. Na estrutura do roteiro não tem nada novo. Não tem nada. Não. Então isso me incomodou, meio que contraditório com o que eu falei, né, elogiando todo o filme, já que eu gostei do filme. Eu fico pensando, assim como eu falo em todos os filmes da Marvel, pensa daqui a 10 anos. Como é que esse filme vai trabalhar, né, depois de envelhecer esse tempo todo? Eu não acho que seja um filme tão marcante dentro dos filmes que eu vi da Marvel. É um filme que pega a fórmula Marvel e trata muito bem, e apresenta elementos de maneira muito legal. A gente nem falou da trilha sonora, que é muito interessante também. Quer dizer, ele tem uma característica muito pessoal, muito marcante, muito interessante. Só que a história em si não é nada de diferente do que a gente já viu. Então, por isso, eu vou dar, já que eu sou o mais ranzinza, eu vou dar 7,5, que pra mim é uma nota alta. Tá. Porra, achei que tu fosse lá pra baixo, tu falou isso tudo aí pra... E eu vou colocar aí o meu problema que eu tive com o Pantera em si, a questão toda do CGI. Mas assim, é um ótimo filme. Eu só não acho, aí que tá também a questão da justificativa, eu não acho que ele vai estar no meu top 10 no ano de 2018. Ah, não, provavelmente não. O meu top 10 são tudo 9, 8,5, 9. Então, esse... É só elite, né? 7,5 é um filme que não é o grande filme da Marvel, mas é um filme que você vai se divertir enquanto você estiver lá dentro do cinema, sem dúvida nenhuma. Rafa, queria te agradecer demais por você ter feito esse cast comigo. Pra mim é muito intimidador fazer o cast com você, porque eu não conheço absolutamente nada, não sei nome de ninguém. É sempre bom fazer o cast, porque você sempre muda minhas ideias, meus pensamentos, e eu acabo descobrindo coisas novas sobre o filme. Dá até vontade de ver o filme de novo, tá vendo? Olha só, então, pô, missão cumprida, plantei aquela sementinha. Plantou, sem dúvida. Você gostou da comparação com Star Wars? Pô, né? perfeito, essa eu não tinha pensado não. Queria que você deixasse seus contatos também, cara, se a galera quiser falar com você um pouco mais também, debater mais esses assuntos que a gente falou por aqui. Bom, eu que, né, agradeço mais uma vez por estar aqui. Pra mim é sempre um prazer participar do Ratoscast, e ainda mais falando de um filme assim, tão legal, tão bem feitinho e tal. É mais gostoso até de falar do que reclamar. A gente gosta de reclamar também, né? Mas vir falar de um filme assim que a gente realmente gostou é muito legal. Quem quiser trocar ideia comigo sobre as minhas opiniões aqui e tal,
É só procurar Rafaelo Salles. Não tem 2 L's, é um L só. Rafaelo Salles nas redes sociais. Você vai me achar lá no Facebook, no Instagram. Não deixe de conferir o Pantera Negra. E eu ainda vou discordar de você em um ponto aí, cara. Acho que mais pra frente, se você for pensar no MCU, vão lembrar do Pantera Negra. Mais por questões visuais do que pelo filme em si. Olha só, eu concordo. Visualmente foi um filme novo. Quando você quer ver uma coisa assim, fresca, né? Um fresh, alguma coisa nova ali, quando você quiser ver uma coisa que saia, entendeu? Você vai pensar em Pantera Negra. Visualmente ele é um filme novo, sim. É Sem só dúvida. a questão da história, como eu falei. Rafa, muito obrigado mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcprest. Você pode mandar pra gente, por favor, não deixe de mandar a sua opinião. Manda no nosso e-mail, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Eu sei que as pessoas quase não usam e-mail mais, então posta lá no nosso YouTube, no nosso Instagram, deixa uma mensagem, o que vocês acharam, a sua opinião. A gente tá em todos os lugares, pode ser no site, pode ser no Facebook, enfim. Deixa lá pelo menos uma frase do que você achou do filme, enfim. A gente quer saber também. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e câmbio final.